nos Trópicos sobre Pedras Portuguesas, né, que é o meu terceiro livro de poesia, eu já acho que já estava um pouco cansado, né, dessa estrutura minimalista, falar mais caudalosamente, deixar os rastros da escrita, dar a oportunidade do leitor. Eu pensava muito nisso, assim, dar a oportunidade do leitor, se quiser, ler e se distrair, sabe? A gente vê muito filme e se distrai, ou vê um jogo de futebol e se distrai, ouve música e se distrai, mas livro é dureza, assim, em geral, ler distrai. Às vezes a gente até lê, mas fala, opa, tô lendo 2 páginas e não sei o que eu tô lendo, aí você volta e tal. Eu queria que o livro tivesse entradas e saídas constantes, sabe? Como, sei lá, e aí me veio algumas influências que não são exatamente da literatura, assim, como as músicas do Eric Satie, que as pessoas à época diziam que era música ambiente, para fazer ambiência, ou música de elevador, e ele respondia, não, é isso mesmo, eu quero que as pessoas ouçam minha música com esse espírito, entendeu? Meio hipnótico. Os filmes do Andy Warhol, que duravam às vezes dias, né? Ele filmou Empire State, filmou o namorado dele dormindo, assim, por horas. E eu caramba, como faz isso com poesia, sabe? Ou com prosa, né? Aí eu, à época, estava lendo muito K-Ovo, Knausgaard, que assim, por sua vez, tem alguma influência ali do Proust, sabe? Do lance da hiperdescrição e da saturação, assim, da palavra. Até você ficar um pouco cansado dela. Só que aí, no caso do K-Ovo e do Proust, né? Quando você fica cansado, assim, tem uma pitadinha de epifania, assim, que meio te acorda. E se você perder alguma coisa, tudo bem, porque é tão reiterativo e quase pleonático, às vezes, assim, que tudo bem perder, porque eu acho generoso, às vezes, até te dar a chance de voltar, sabe, como um refrão, assim, uma coisa que sempre volta. Mas como fazer isso e não ser chato, sabe? Ou ser pernóstico. Então também tentei ser um pouco, acho, do que eu tento ser na vida, assim, não ser monocórdico, sabe? Falar de vários assuntos diferentes, não me preocupar muito em hierarquizar, né, assuntos, assim, falar, não, é mais importante falar de certos aspectos filosóficos da vida e menos importante falar de aspectos banais, como um jogo de basquete, um jogo de futebol, uma música boba, Então, assim, tem poemas, por exemplo, que eu falo de um jogador de basquete que eu admiro muito, o Stephen Curry, e falo de um conceito de entropia, né, que é um troço que eu acabo gostando muito também, assim, sou bastante não especialista, assim, né, sou leigo, né, como dizem, mas curto muito, que é física, astronomia, ciência, né, eu trabalhei um tempo com jornalismo científico, então eu acabo gostando muito dessa parte, assim, é misturar tudo, né? Não é um pensamento exatamente original esse, né? Os modernistas queriam isso, depois os tropicalistas reviveram isso, assim, eu me interesso, assim, bastante por a não hierarquização, assim, da vida, sabe? Assim, da literatura ser só um entre tantos interesses que eu tenho. E eu misturei isso tudo, né? No Caldeirão, e foi, acho que, onde desagou o Descalço nos Trópicos, assim, que é um livro do qual me orgulho, assim, eu gosto bastante dele, talvez seja um livro meu, assim, eu gosto um tanto de cada um, assim, porque eles refletem momentos da minha vida, mas eu acho que hoje eu ainda dialogo com o Descalço, sabe? Tem o Armando Freitas Filho, né, que é um poeta do qual eu gosto bastante, e ele é bastante generoso, né, ele responde a gente, de fato, ele lê os livros e tudo mais. Ele acha que é um título que já é um poema, né? Ele me disse que eu fiquei feliz com essa opinião dele, assim. E eu acho também que já é um pouco poético e tal. Cara, a imagem é para ser um pouco ambíguo, né? Assim, eu queria que não fosse um título óbvio, ou seja, tem as pedras portuguesas, mas tem os trópicos também, né? Então já tem essa dicotomia entre
Portugal e trópico. Tem o lance de estar descalço, ou seja, à vontade, num lugar pouco confortável de estar descalço, que são as pedras portuguesas. E eu acho que essa ambiguidade, né, que eu não gosto de pensar ela como se fosse... Na verdade, a ambiguidade talvez não seja uma grande palavra, nem dicotomia, assim, né? É meio uma mistura de sensações, sabe? Você está descalço, você está numa pedra portuguesa, você está em Portugal, que é um lugar com o qual eu tenho uma relação afetiva enorme, né? Na verdade, eu tenho dupla cidadania, meus avós eram portugueses, assim, meu pai foi criado na comunidade portuguesa. Meu pai é meio um português que acabou calhou de nascer aqui, assim, mas meu irmão mora em Portugal. Tem uma sobrinha portuguesa, assim, eu tenho uma relação forte com Portugal. Mas enfim, ao mesmo tempo eu sou brasileiro, né? Eu sou tropical e carioca e tudo mais. Então eu queria que o título desse conta dessa não hierarquização da vida, né? E pá, veio esse verso, né, que faz parte de é um verso de um poema específico, em que de fato eu estou descalço, andando sobre pedras portuguesas nos trópicos, assim. Eu falei, caramba, eu acho que esse título dá conta de tudo que eu quero pro livro, assim, a não hierarquização das coisas. É um título caudaloso também, né? É um título que longo, sabe? Difícil de... Eu não queria que fosse difícil, mas ele acaba sendo difícil de falar, né? Você tem que puxar o ar para falar ele e tudo mais, assim. Então acho que ele dá conta da quantidade de coisas, assim, que tem no livro, né? Meio enciclopédico, às vezes, o livro, né? Parece uma leitura assim dispersiva da Wikipédia, sabe? Você vai entrando em um monte de hiperlink. A ilha não é um sonho, é minha pele, é a rocha, é minha pele, é o farol. Só existe água. A água é o pó de onde viemos, para onde vamos. Da ilha, o barco é a ilha e eu, náufrago. Da ilha, o barco é a ilha, eu, náufrago. Vou ancorar, aportar, descer, fincar. Construir casa, filhos, irmãos. Mas serei sempre náufrago? O barco nunca vai esbarrar na ilha. Chegar não é acaso. Diz que toda ilha é um prestidigitador. Toda ilha é mágica. Diz que navegar é levantar vela em direção ao truque. Diz que na ilha os surdos são poliglotas, falam línguas enquanto olham seus reflexos na água. Diz que os cegos da ilha só enxergam azul, e por isso, diz, eles sempre sabem que estão entre o céu e o mar. Tem muita elipse o livro, que eu acho que é um negócio muito caro, a poesia. Tem um ritmo, né? Eu quebro, as minhas quebras não tem a ver assim, com a contagem das sílabas, tais, do poema, mas tem a ver muito com o ritmo, onde seria a vírgula, onde seria o ponto, onde o leitor respira. Tem coisas assim muito misteriosas da poesia que ela abarca pensamentos assim que só não ficam bobos ou muito idiotas na poesia, sabe? Se você coloca na prosa, aquilo perde a força, e na poesia, de alguma forma misteriosa, aquilo funciona, sabe? Cara, foi demais, né? O Espelho d'Água e a Gal gravar a música, assim. Também sou super fã. E foi a minha primeira música, né? A primeira letra que eu escrevi. Primeiro tudo, assim. Não é um universo. Apesar de a minha família ter músico, não só meu irmão, meu tio-avô, o Bebeto, é um dos fundadores do Tamba Trio, assim, um cara muito respeitado no meio. Eu tenho outro tio-avô, o tio Carlos, que era um produtor que gravou os primeiros discos da Bethânia, aquele disco incrível da Bethânia cantando Noel Rosa, assim. Ele no violão, ele produziu outros discos também. Enfim, uma família de músicos, mas eu mesmo não sei tocar nada. Eu sou arrítmico, assim, né? Sem nem batucar. Mas por alguma razão eu acho que eu tenho alguma noção assim, de tempo, de métrica. Assim. Então eu consigo fazer letra de música. Eu descobri fazendo essa com o meu irmão. Assim, isso deu de um modo muito doido. A gente estava num churrasco de
de família, né? E ele assim falou, grava uma melodia aí que... Meu irmão ele é um compositor mesmo, né? Das próprias músicas, ele gosta de tocar e fazer letra, então ele tem pouquíssimas parcerias, pouquíssimas. Eu também nunca tinha pensado, né? Mas falou, eu queria fazer uma letra e tal, não sei o quê. Aí ele grava aí, eu gravei um iPhone assim, muito mal gravado, ele foi andando, tocando violão, assim, se preocupando muito, e pronto, eu fiz a letra. E foi engraçado, cara, porque eu sou tão ruim de expor as minhas ideias musicais, que eu fiz a letra, aí meu irmão não entendeu exatamente a métrica, né? Eu mandei por e-mail e falou, cara, dá pra você cantar pra mim que eu não tô entendendo? Aí eu cantei pra ele não entendeu, aí eu filmei a minha mulher, eu expliquei pra minha mulher, por meia hora, o que eu queria, aí eu filmei ela cantando, aí eu mandei pro meu irmão, daí ele entendeu, assim, ele gravou, aí a Gal, na verdade o Marcos Preto, que era o produtor musical da Gal, pediu uma música pro meu irmão, ele falou, acho que eu vou mandar a nossa pra Gal, e pronto, foi assim, a Gal adorou e gravou a música, e depois aí depois esse lance da Gal abriu portas, assim, pessoas que não me conheciam como escritor, tampouco como músico, letrista, que eu não era de fato, me procuraram assim para fazer música. E daí eu fui fazendo, fiz com Marcelo Frota, o Momo, que é um amigo meu também, que hoje mora em Portugal, lançou um disco com 5 parcerias nossas, né? Ele fez a melodia, eu escrevi as letras, o Fernando Temporão, e outras pessoas, assim, eu vou fazendo, é um universo assim que eu ainda não explorei exatamente, eu acho que eu podia explorar mais, assim, porque é muito diferente, né, da poesia, assim, a música tem os instrumentos, tem a voz do cara cantando, assim, tem muitos espaços que você tem que respeitar, sabe, você pode ser muito mais abstrato, é importante, muitas vezes às vezes tem uns golaços, né? O Caetano é craque de fazer poesia, assim, com coisa que você pode ler e é um troço bonito por si só, assim. Mas tem muita música que se você... O próprio Caetano, alguém me falou uma coisa que eu achei engraçado, que se você ler Você é Linda Mais Que Demais, você fica gol. Não é exatamente... Mas quando ele canta e com a melodia, pá, tudo faz sentido, sabe? E você tinha perguntado da relação com o meu irmão. Cara, a gente é muito amigo, assim, sou muito fã, assim, acho ele um dos grandes compositores, assim, do país, assim, da geração dele, eu acho ele o melhor compositor. Acho que ele influencia muita gente, inclusive, assim. Mas pronto, assim, além de, muito pra além de fã, é meu irmão, né, querido, assim, a gente é amigão. Para finalizar a nossa entrevista, eu queria que você sintetizasse aí por que a literatura. É um meio de expressão que eu acho assim, que eu me sinto mais confortável comigo mesmo. Talvez até gostaria assim, que eu houvesse outros, sabe? Que eu fosse um grande desenhista, ou soubesse, às vezes assim, eu vejo as pessoas tocando violão assim, muito bem, e dá uma inveja, assim, eu falo, pô, é menos racional, sabe? Tem a ver com o corpo. Gostaria de ser um grande nadador, assim, amigos que nadam, ou corredor, assim, gente que é fissurada em correr. Eu gosto de jogar bola, assim, meu joelho é muito machucado, então eu posso jogar com frequência, mas sabe, um craque do futebol, mas calhou de ser escrita, assim, é um meio pelo qual eu me expresso. Eu sinto essa necessidade de expressão e de buscar um lugar de abstração, porque eu acho que a gente precisa arejar o inconsciente, assim, quanto mais árido é o clima e o ambiente, a gente está num ambiente muito árido, né? O Brasil é um lugar muito árido, assim, muito duro de se viver. Eu acho importante ter um lugar de arejar o inconsciente, sabe? E eu adoeço mesmo, assim, se eu não
estiver num lugar de arejamento inconsciente, assim, quando eu estou num lugar de muita concretude do pensamento, assim, muito pouco abstrato, fico doente, fico triste, fico deprimido, assim, quanto mais arejado está o meu inconsciente, melhor eu fico. E eu acho que a arte é um bom lugar para isso. Podia não ser a arte, mas para mim é. E a literatura é dos meios assim, que existem dentro da arte que eu mais me sinto à vontade. Assim. Então, escrever me dá isso, assim, é um arejamento que eu preciso.